Vamos iniciar o item lógica sentencial ou de primeira ordem. Este item, algumas instituições gestoras de concurso também colocam o título como proposições declarativas ou ainda lógica sentencial. Lógica sentencial, lógica de primeira ordem ou proposições declarativas tem a mesma função lógica. Eu estou esclarecendo porque pode ser que você vá fazer um concurso e que no edital não venha lógica sentencial. Pode também, no último momento, vir o título como estruturas lógicas ou estruturas lógicas de conectivo. Bem, vamos ver. Este item assunto trata da estrutura lógica de uma sentença e, naturalmente, os seus conectivos. Bem, proposições declarativas. Proposições declarativas são tão somente declarações que se faz. Uma declaração ela pode ser feita de forma de frase ou uma fórmula simbólica. De frase, Ana é alta. É uma proposição declarativa. Com símbolo, X é maior que Y. Também é uma proposição declarativa. A maior parte das instituições gestoras cobram a frase. A CESP-UNB de Brasília é uma instituição que cobra bastante os conectivos lógicos nos seus símbolos. Neste assunto, eu quero ser o mais claro possível. Eu quero poder expressar para vocês a concepção total de cada item, para que não haja nenhuma dúvida. E dentro do curso de lógica, este item assunto é um dos mais cobrados. Por quê? Pela estrutura, pela sua estrutura, pela quantidade de informações que você tem. E você vai perceber, ao longo da explicação, que em alguns casos, você fica querendo decorar alguns itens. Eu quero dizer para você, eu vou conseguir uma forma de que você não os decore, que no momento da prova, e é para isso que nós estamos aqui, que você tenha condições de resolver a questão com um tempo de prova relativamente baixo e o mais importante, que você conquiste aquele ponto e com certeza a sua vaga. Vamos em frente. Eu coloquei um quadro para vocês com 3 colunas e 5 linhas horizontais, em que 2 dessas linhas vão estar falando, vão estar se referindo ao mesmo conectivo, ao mesmo operador lógico. Pode-se dizer conectivo lógico ou operador lógico. Bem, observem comigo. Na primeira linha, nós temos o E. Eu coloquei para vocês entre parênteses o mas. Por quê? Tem a mesma função lógica. Algumas instituições colocam o E numa questão e outras colocam com uma proporção um pouco menor, mas ao invés de colocar E, colocam o mas. Vamos ver primeiro a primeira coluna. Quem são os conectivos ou operadores lógicos? O E, o OU, que tem 2 formas, tem o OU inclusivo e o OU exclusivo. Nós temos o se então, que também pode ser chamado de símbolo de implicação. Se então ou implica é a mesma informação. E o se e somente se. Vamos passar para a segunda coluna para relacionar cada conectivo ao seu respectivo símbolo lógico. Bem, o E, o símbolo dele é um circunflexo. E você vai perceber também que na segunda linha, quando nós falamos do OU, para fazer um comparativo, o OU inclusivo ou OU exclusivo, é um circunflexo virado, ou um V minúsculo. Pode ser que o candidato tenha uma certa dificuldade para diferenciar o I do OU, em primeiro momento, e depois o OU do OU. Para que este problema não ocorra com você, vamos ver. O E, símbolo, circunflexo. Se você se esquecer, põe um pinguinho em cima do vértice do Vzinho. Olha lá, vai ficar parecendo um I minúsculo. O I
ele é um conectivo cuja proposição a que ele representa é uma conjunção. Daqui a pouco você vai ver num diagrama, mas eu vou antecipar algumas informações para que fortaleça não só o seu aprendizado, mas como você, quando eu estar falando sobre o assunto, você já tem uma noção e você consiga assimilar com mais velocidade. Então vamos lá. A primeira coluna, e, ou, se, então, e, se, somente se. Os símbolos respectivos do I é o circunflexo, do ou é o Vzinho, V minúsculo. O ou é o próprio V grifado. Eu quero destacar para vocês que essa simbologia do ou, ela não é oficial. As provas não trazem o símbolo ou grifado. Eu estou adiantando porque se algumas instituições consideram o ou, o símbolo do ou grifado, é importante que você tenha essa informação. Mas, na frase, você vai perceber que vai vir realmente escrito ou. O terceiro símbolo, na quarta linha da segunda coluna, é uma setinha com orientação para a direita. E ele representa o conectivo se, então. Ou simplesmente implica, porque ele é símbolo de implicação. O último, se e somente se, é uma setinha com duas orientações, direita e esquerda. Então é uma seta biorientada. Na última coluna, nós vamos ver a que proposição cada conectivo pertence. Eu já falei do I, que é uma proposição do tipo conjunção. Agora na segunda linha, ou, disjunção. Terceira linha, ou, também é uma disjunção. Porém, o ou inclusivo, ou disjunção inclusiva, é o Vzinho. O ou disjunção exclusiva é esse Vzinho grifado. Não precisa se preocupar, porque são duas informações do mesmo conectivo ou operador lógico. Mais à frente, você vai perceber que quando eu te passo o exemplo prático, você vai conseguir diferenciar um do outro com muita tranquilidade. Passando à frente, o se então, que é uma proposição do tipo condicional. E por fim, o se, somente se, que é uma bicondicional. Agora eu vou passar rapidamente para você nas linhas horizontais, dando um exemplo para que você possa ter uma oportunidade de já ir assimilando o conectivo, o respectivo símbolo lógico e, por consequência, a proposição a que esse conectivo está ligado. Primeira linha, e ou mas, o circunflexo é o símbolo, e é uma conjunção. Vamos ver. Uma frase em que há a conjunção. Eu digo para vocês assim: Paulo joga futebol. Proposição simples, não há conectivo. Depois eu falo para você uma outra proposição simples. Paula joga vôlei. Juntando essas duas proposições através do conectivo e, você vai ter exatamente uma frase chamada proposição composta por duas proposições simples, e aí sim, essa proposição composta vai receber o nome de conjunção.